Conforme já esperavam, né, vamos continuar essa aula prática sobre utilização do multímetro, especificamente medindo resistências. Só para lembrar, nós já fizemos essa primeira parte aí, a segunda parte com as chaves. Nós paramos nessa parte aqui, ó, associação. Essa parte ela está lá na tarefa como o item. Desculpe, ela está lá na tarefa de vocês como o item 3. Existem 3 colunas lá. Cada coluna nós vamos considerar a posição. Cada coluna nós vamos considerar uma situação dessas aqui, ó, com a chave 1, chave 2 e chave 3. O objetivo, conforme já antecipamos para vocês, é que a gente possa desenvolver mais um pouco a questão de analisar circuitos. É sempre bom começar com circuitos simples, né? E vamos aproveitar a oportunidade que nós estamos medindo resistências, treinando o uso do multímetro, e vamos associar resistências aqui, 3 situações diferentes, através do posicionamento da chave. Quer dizer, a chave associa a resistência de uma forma ou de outra, e a gente vai medindo. Com isso, a gente vai interpretando os circuitos. Todos os 3 circuitos formados aqui são circuitos simples. Olhando assim, pode ser que aparentemente não seja, mas são simples, né? A gente nunca deve analisar circuito, ou começar a analisar circuito, ou começar a aprender a analisar circuitos com circuitos mais complicados. Isso é antididático. Então, a gente começa caso bem mais simples, né? De forma a vocês irem progredindo progressivamente. Então, a primeira coluna lá da tabela, para ser preenchida, considere a chave na posição 1. Né? Lá está dizendo que nós vamos especificar os resistores. Então, para o primeiro caso, nós teremos esses 2 resistores aí. Um resistor de 120,5 e um outro resistor de 470,9. Eu configurei dessa forma. A chave, vamos considerá-la primeiramente na posição A. Então, chave na posição A. Vamos, antes de ler a resistência, antes de mostrar o que o multímetro vai marcar, vamos antecipar o valor. Vamos analisar a situação e antecipar que valor vai aparecer aí. Lembram que quando a gente estava verificando resistências das chaves, a gente concluiu que quando a alavanca está virada para a posição A, fecha-se os contatos do lado oposto ao da alavanca, ou da posição da alavanca. Nesse caso aqui, como só tem 2 terminais, né, obviamente a gente considera como se fossem os 2 terminais contrários da posição A. Porque se tivesse um terminal aqui, mesmo não sendo ligado, quando a alavanca estivesse na posição A, a chave estaria sendo fechada do centro para a direita, conforme é o caso, né? É assim que acontece. Então, na posição A, há um fechamento aqui, ó. É como se fosse ligado um fio aqui. É como se fosse, não, é ligado um fio aqui, só que é por dentro da chave. Dessa forma, vamos analisar o que está acontecendo, o que vai acontecer. Aqui embaixo já está fechado. E aqui em cima passou a ficar fechado, com o fechamento da chave. Dessa forma, os 2 resistores ficaram em paralelo. Aí eu pergunto a vocês, aí, calculem rápido, aí, qual que é o resultado do paralelismo desses 2 resistores? E por que eu tenho que fazer isso? Observe que o ohmímetro, que é a ponta de prova preta, está ligado aqui em cima, parte superior, e a vermelha, através do circuito formado aqui, ligado na parte inferior. É como se o ohmímetro estivesse em paralelo com os 2 resistores em paralelo.
Na realidade, ele está em paralelo com o R2, aqui, ó. Tem um terminal aqui, ó, e o de cima na parte superior, ele está ligado aqui, paralelo com esse resistor. Esse outro resistor pode ou não contribuir na resistência que o multímetro vai marcar. Nessa situação, ele vai contribuir, por quê? Porque foi fechado aqui, ó. Ambos ficaram em paralelo. Por isso que eu pergunto, qual que é o resultado de R1 em paralelo com R2, gente? Alguém já calculou? Vocês não me disseram, mas eu ouvi que é 95,94. Isto é 120, olha aqui, ó, 120,5 vezes 470,9 dividido pela soma dos dois. Isso dá esse valor que o multímetro vai marcar aí, 95, deixa eu olhar de novo aqui, 95,94. Eu vou colocar na escala de 200, porque é a escala mais próxima, e deu esse valor aí. O calculado foi 95,94 e o valor medido 96,6 na escala de 200. Ok? Há sempre uma diferença, ou praticamente sempre há uma diferença, ou quase sempre há uma diferença entre o valor calculado e o valor medido. É natural, né? Vocês podem até calcular o erro relativo que está existindo aqui, se vocês quiserem. Bem, agora façamos o seguinte, coloco a chave na posição B. Isto é, abrir o circuito aqui, ó. Abrir. Isso quer dizer que esse terminal do resistor, esse fio aqui, ó, está no ar, porque já que abriu, foi colocado no ar, assim como o outro lado também. Eu desfiz o paralelismo que está aqui e coloquei os dois resistores com um terminal solto no circuito, mas o ohmímetro continua ligado no mesmo lugar. Ele está continuando em paralelo com o R2. Então, nesse caso, como os resistores estão desassociados, o ohmímetro vai marcar só o valor do R2. Qual que é o valor do R2? 470,9. Vamos confirmar a leitura aqui, ó. Observe que na escala de 200, houve uma sobrecarga do multímetro, do ohmímetro. Então, tem que aumentar a escala. Vamos aumentar a escala. Quando a escala próxima é maior. Deu 471. O valor ajustado aqui, configurado, foi, repetindo, 470,9 e deu 471. Razoável precisão ou exatidão, né? Praticamente é o mesmo valor. Se tivesse uma escala tipo 1K do ohmímetro, e provavelmente daria 470, alguma coisa aqui, porque não haveria esse arredondamento na medida que essa escala fez, mas não tem importância nenhuma. 470,9, 471 está muito próximo à leitura. Alguma questão, gente? Vocês querem que eu repita alguma coisa ou posso passar para frente? Como eu já disse, eu sou a mão de vocês. Tranquilo, né? Eu acho que tá tranquilo até, professor, só que, tipo assim, por exemplo, o medidor 1, ele falou a medida dos resistores. Ela, né? Aí eu tenho que colocar só nela ou em todos? Eu fico muito bugada. Você fica mais ou menos assim, à vontade de escrever o que você acha mais interessante lá. Eu só sugiro que, já que nós colocamos a chave na posição A e B, eu sugiro assim, ó, especificação, circuito com dois resistores, vou repetir aqui, ó, 120,5 e o outro de 400, R1 igual a 120,5 e R2 igual a 470,9, né? Aí você coloca embaixo lá, valor medido, chave na posição A, R1 em paralelo com R2, tá certo? E o valor medido, né, na posição A, esse valor aqui, ó,
Vou colocar na escala menor de novo, vou repetir para vocês. 96,6. Né? Você pode até embaixo estar escrito assim, situação, a posição A, R1, paralelo com R2, o valor medido é esse. Na outra posição, posição B, valor medido, 471, situação. Os dois resistores não estão mais em paralelo e o medidor está ligado somente no R2. Tá? Vocês podem escrever à vontade, pode expandir o espaço, por isso que eu coloco no Word, para você fazer edição da forma que vocês acharem melhor. Tá? O importante é você colocar o que você entendeu dessa situação, tá ok? Você pode até, se quiser, tirar a especificação, o valor médio, e colocar algo mais assim, do seu jeito aí. Esse roteiro é só uma orientaçãozinha, para a gente seguir, quando for necessário, o bom padrão. Posso continuar? Podemos, né? Pode. Então, agora, a segunda coluna, mesmo procedimento. Se você quiser mudar alguma coisa lá, né, em cima das observações que podem ser obtidas, é o que nós vamos fazer aqui agora. Então, vamos lá. Na posição A, nós sabemos que na posição A, então, fecha o do meio com o da direita, tá? Importante essa interpretação que vocês vão ter aí, ó. Eu fechei um curto, né, entre aspas, entre o meio e o da direita. Dessa forma, esse terminal de cima do R3, ele fica ligado no terminal de baixo. Vocês observam que tem um curto-circuito aqui, concorda? Como esse terminal aqui está aberto, porque na posição A ele fica aberto, né, a chave não interfere desse lado. E mantém sem interferência nenhuma, dessa forma, essa ligação do ohmímetro aqui embaixo. Veja bem, na realidade, o ohmímetro está sempre ligado via esse circuito aqui embaixo, assim como sempre está ligado aqui em cima. O ohmímetro está sempre ligado em paralelo com o R3, e por falar nisso, tem esse valor aí, ó, 1.05K, anotado? Só que com a chave na posição A, esse resistor está curto-circuitado, tem um curto aqui, ó. A chave tirou ele do circuito. Então, o que vai marcar? Vai marcar essa resistência nula, né? Esse curto-circuito aqui. Vamos ver ele aqui, ó. Vou pôr na menor escala, já que eu sei que é um curto-circuito, e vai marcar um ohm. Olha aqui, ó. Um ohm. Um ohm é a resistência de curto-circuito que está existindo nessa situação. Vocês podem concluir que não é um curto-circuito perfeito, né? Porque o curto-circuito perfeito ele tem resistência nula, zero. É um curto-circuito considerando a resistência interna da chave fechada. Porque a chave fechada, ela não é um curto-circuito ideal ou verdadeiro. É quase isso. Ela tem uma resistência de contato, conforme nós vimos na semana passada, na aula passada. Essa resistência de contato é o que o multímetro está marcando, é um ohm. Entendeu? Agora, e o R2 interfere? Sim, mas analisa o seguinte, se a chave tem uma resistência de 1 ohm nessa posição, 1 ohm em paralelo com 1,05K vai dar praticamente 1 ohm. Por quê? Porque quando você tem duas resistências em paralelo, você multiplica uma pela outra e divide pela soma. Mas se a resistência, se a diferença entre essas resistências for muito grande, a maior é irrelevante nessa equação matemática. Concorda? Porque você vai somar uma muito grande, né, com uma muito pequena, lá no denominador. Né? E na multiplicação você vai ter uma muito grande vezes uma muito pequena. O resultado é um valor muito pequeno, porque uma muito pequena
numa multiplicação, dá um produto pequeno. Esse produto pequeno dividido por um muito grande vai dar um valor menor ainda, né? Muito pequeno. A gente disse que quando você coloca dois resistores em paralelo, e um é muito menor que o outro, muito menor, tipo assim, 100 vezes menor, 1000 vezes menor, né? Predomina o menor. Da mesma forma que se eu ligasse em série um muito grande com um muito pequeno, predomina o muito grande, tá certo? Aí fica com isso na cabeça, pensa sobre isso aí, tá legal? Tirem conclusões particulares sobre isso que eu falei. Então, vamos lá. Já fizemos a primeira medida, né, com a chave na posição A e deu isso aí. Agora, vamos ver o que acontece na posição B. O que o circuito pode nos informar? Ó, na posição B, o curto ficou do centro para a esquerda. Ó, há uma ligação física, elétrica aqui. Ó. Esse terminal de cima do resistor ficou no ar. Esqueçam ele está fora do circuito. Há uma ligação, um curto aqui. Ó. Só que já tinha um outro curto aqui. Ó. Porque o curto, o fechamento da chave, esse curto que ela produz aqui, leva o terminal do ohmímetro para cá. Ó. Mas o terminal do ohmímetro já estava chegando aqui. Ó. Inclusive por um caminho mais fácil. Por quê? Porque o fio pode ser considerado um curto real, um curto ideal, mas a chave não. A chave tem 1 ohm de resistência, já vimos isso. Mas o fio tem 0, entendeu? Logo nessa posição aqui, ó, fechada aqui, o ohmímetro vai marcar direto o que ele estaria marcando, mesmo se não tivesse essa chave na jogada. Isto é, a resistência R3, aqui, porque um lado vem direto aqui, o outro vem aqui, então vai marcar o quê? Esse valor aí, 1,05. Vamos verificar isso? Aqui, ó, já vimos que sobrecarregou a escala, então vamos aumentar para medir. Está lá o valor, 1,05, ou 1050, 1,05K ou 1050 ohms. Ficou claro, gente? Então, na posição A, curto-circuitamos. Na posição B, eu mantive a medida direta do resistor. Quer dizer, numa situação, medi o valor do R2, na outra situação, marcou idealmente 0, né? Ou arredondativamente 0. É 0, né? Pode-se colocar 0. Aquele 1 lá é praticamente 0. Beleza? Aí escreva o que vocês concluírem da forma que acharem melhor. Posso passar para o terceiro caso? Terceiro caso, ele é aparentemente mais complicado, mas no fundo é tão simples quanto os outros ali. O que nós temos aqui? Uma chave com posição central. É uma chave com 3 terminais, mas ela tem uma posição central. E já vimos lá na aula anterior que na posição central não há ligação nenhuma dela. O centro não é ligado com a esquerda nem com a direita, e o da direita e o da esquerda nunca são ligados com nesse tipo de chave. Não há como haver fisicamente essa ligação. A gente só pode ou manter tudo desligado, ou ligar o centro com a direita, ou o centro com a esquerda. Então, na posição central, todos os 3 fios aqui ó, estão no ar, solto lá no ar. Aí, vamos interpretar o que tem embaixo aqui. Ó. Então, aqui está morto, ó, não tem nada. Aqui está morto, não tem nada. Aqui também está morto. Então, os 2 resistores, eles estão com um terminal, cada um deles, um terminal solto. Porém, o ohmímetro está ligado em paralelo com esse R5 aqui. Tem 2 resistores lá no seu circuito, mas só um que está ligado no ohmímetro, o outro não está ligado a nada. Nem esse do R5 está ligado a nada, a não ser no ohmímetro. Então, mas o ohmímetro está ligado nele, vai marcar o valor dele. E o valor dele é 5,6K. Só que vamos confirmar se o ohmímetro vai marcar 5,6K. Deixa eu tirar isso daqui. Ó. A gente se habituar sempre a desligar o ohmímetro. 5,6K, se eu tivesse usado a escala de 200,
haveria sobrecarga, como está vendo. Na escala de 2K, idem. Na escala de 20K, então vai marcar o valor. Sem arredondamento, né? Considerando um pequeno erro de medida. Então, deu o previsto, né? Se quiser arredondar via o arredondamento, usa em escala maior. Olha lá, 5,6. Mas eu prefiro a medida mais sem arredondamento, que é essa aqui. Logo, na posição central, os dois resistores estão fora do circuito, e o ohmímetro estando ligado em paralelo com um deles, que é o de 5,6, marca o valor, 5,59. Passemos para a posição A. O que acontece aqui, em termos de circuito? Fechei isso aqui, ó. Chave vai fechar esses dois pontos aqui. Com isso, esse terminal do resistor R4 fica em paralelo com, ou diretamente ligado, né, através da chave, a esse terminal do R5. A parte de baixo já está ligada, cara. Sempre ligada, né, dependente da chave. Esse terminal aqui, ó, está totalmente desligado, não interfere em nada. Só esse aqui. Então, o R4 está em paralelo com o R5. R4 em paralelo com o R5, deixa eu ver quanto que fica aqui, deu 4,46. É só pegar um, multiplicar pelo outro, dividir pela soma, como sempre fazem, né? Lembrando aqui que os valores são esses aqui, ó. 21,98, que é o R4, e o R5, 5,6, como já tínhamos visto. O paralelismo dos dois deu 4, repetindo aqui, 4,46 no meu cálculo aqui. Só eu peguei multipliquei um pelo outro e dividi pela soma. Aí, ó. Já estava ajustado o ohmímetro. Deu 4,46. Deu em cima da pinta, né? Tá certo? Tranquilo? Veja um detalhe, digamos assim, interessante. Nós temos aqui um resistor de 21,9 por 22K em paralelo com 5,6. Observe aquilo que eu falei, lembre aquilo que eu falei, quando você coloca um resistor em paralelo, dois resistores em paralelo, e há uma diferença muito grande entre eles, predomina o valor menor. É isso? Quando nós colocamos, no caso anterior lá, aqueles dois resistores, eles eram tão diferentes que, quer dizer, coloquei um curto, né, que era um Ohm, que é a chave, em paralelo com o resistor, eu estava entendendo naquela situação que eu tinha um resistor de 1 Ohm em paralelo com o valor do resistor. 1 Ohm é desprezível, portanto, em termos ômicos, né? Mas em termos de resultado, o outro que ficou desprezível, né? Quando você coloca um resistor pequeno, muito pequeno, em paralelo com um muito grande, o grande sai da jogada como se não existisse, porque predomina o menor. Exatamente. Por quê? Porque a corrente vai passar pelo menor. Vai achar um caminho mais fácil pelo menor. Então, a predominância em termos do que vai determinar o valor da corrente é a resistência menor. E aqui a gente vê isso de certa forma, porque eu tenho aqui 22K em paralelo com 5, alguma coisa, já há uma diferença razoável. Bem, se há uma diferença razoável, é razoável dizer também que a predominância na resistência equivalente é do 5,6. É tão predominante que ficou igual a 4,46. Se eu tivesse aqui um resistor maior ainda, digamos, vou até fazer aqui para vocês verem, acho que nós temos tempo, deixa eu ver. Temos tempo. Eu vou mudar o valor desse resistor aqui. Vou pôr um valor muito maior, vocês vão ver que aquela situação fica mais clara ainda. Aqui, ó, vou passar aqui para mega, aqui, ó. Aumentei 1000 vezes o valor do resistor. Olha o valor que deu lá, 5,59 ou 5,6, quer dizer,
Esse resistor aqui não interfere mais em nada. Por quê? Porque ele é muito maior que o outro. A corrente vai passar pelo menor, sem dúvida. Ou ela tende a fluir, né? Ser desviada para o menor, que é o normal. Voltei aqui para o valor anterior. Vou agora colocar a chave na posição B. Vamos analisar primeiro o que acontece. Olha. Na posição B, o que fecha é o do meio com a esquerda. Fechando do meio com a esquerda, eu coloquei o que? Olha, um curto aqui. Ó. Só que esse curto não muda nada. Por quê? Porque o terminal equivalente de cima, que é esse curto, ele fica fora do circuito. Né? Esse resistor aqui ele não vai estar no circuito, porque o terminal de cima dele já está, não está ligado a nada, nem o terminal de baixo, cara. Entendeu? Aqui, ó, há um curto aqui. Fecha um curto aqui. Né? Esse curto aqui significa o quê? Que esse aqui é um zero, zero. É um Zé Mané. Né? Ele não faz nada no circuito, porque tem um curto. E ele só tem um terminal ligado embaixo, então esse curto também não reflete em nada no circuito. Existe um curto aqui com um terminal só ligado, que não reflete nada. Então, na posição A, fica a situação do multímetro ligado, aqui, já que a parte de cima agora também não está ligada em nada. Então, você tem um resistor solto lá, digamos, solto lá no circuito, e o mínimo está ligado em paralelo com ele. Por isso que está indicando o valor dele. Né? É como se eu tivesse dado um circuito, desligado a ponta de cima aqui dele aqui, e medido a resistência dele, ele está fora do circuito. Então, na posição B, mede-se apenas o valor do resistor R5, 5,6, cujo valor é 5,6, e o valor medido, 5,59. Respira, anota, e vou passar para o próximo item aqui. Isso aqui são as associações que eu tinha brincado. Agora é um papo. Vamos conversar um pouco antes de usar o simulador de novo. Como a gente está trabalhando com resistores, com resistências, melhor dizendo, eu resolvi inserir algumas informações sobre o potenciômetro. Como eu resolvi fazer isso após ter enviado a tarefa para vocês, não tem nada sobre isso que eu vou fazer lá na tarefa. Então, vocês não precisam anotar, a não ser que queiram anotar, tá? Fiquem à vontade. E por que eu resolvi fazer isso? Porque o potenciômetro é um dos componentes mais usados na eletrônica. E o que é um potenciômetro? O professor de teoria já deu para vocês, eu tenho certeza absoluta. Eu só vou repetir o que ele já falou, né? Que sempre é bom repetir. Quanto mais repetir, melhor, principalmente para quem está começando. Então, vamos lá. O que é um potenciômetro? Aqui está um diagrama mostrando o que ele é. No geral, e considerando o aspecto didático, sem preocupar muito com o aspecto físico, né, dele, tipo assim, construtivo dele. Ele tem uma lâmina, geralmente plana, né, nem sempre, mas geralmente plana, feita com material que apresenta uma certa resistência, por exemplo, carbono. Entre os extremos dessa lâmina, tem esse formato aqui nosso, é comum ter, mas nem sempre esse formato, mas didaticamente é bom considerar. Então, nos extremos, cada extremo tem um terminal de acesso. Então, o potenciômetro tem esses dois terminais de acesso aqui. Ó. Um chamado de início e o outro final. Um seria o de referência, o polo principal, e o outro de referência. Há uma resistência entre esses dois extremos aqui, que é a resistência desse material aqui. Ó. Ele tem uma certa condutividade, tem uma seção transversal e tem um comprimento. Então, é um resistor perfeitamente definido e constante, porque não tem nada que modifique esse valor. Só que no potencial também tem um cursor
com acesso externo. Ele tem um terceiro terminal, chama terminal central ou terminal variável. Ele tem no comum o eixo, o terminal vai até lá naquele eixo, e esse eixo ele tem contato físico com a lâmina, com o resistor propriamente dito. Portanto, há uma resistência entre o centro, que é o eixo, e a lâmina. Na posição que está aqui, ó, que é a posição zero, essa parte móvel dele está encostando no iniciozinho da lâmina, logo no início. Isso quer dizer que não existe resistência ômica entre o centro e o lado esquerdo. Por quê? Porque não tem espaço assim entre um espaço assim resistivo entre o centro e o início. É como se os dois terminais fossem ligados juntos aqui, ó. Não há resistência ômica entre esses dois pontos nessa situação. Por quê? Porque o soro é totalmente condutor e pegou a parte zero da lâmina, é como se ele nem tivesse ligado na lâmina. Ela não interferiu. Resistência nula. Mas entre ele e o restante da lâmina, entre ele e o direito, há toda a resistência da lâmina. A corrente, para circular do centro para o final aqui, ó, ela teria que passar por aqui e passar por toda a lâmina. Então, ela vai encontrar a resistência total do componente. O símbolo aqui mostra melhor isso. Tem um elemento resistivo, o retângulo aqui está mostrando, com dois terminais externos, que seria o início e o final. E no meio aqui, ó, no centro, ou intermediariamente, existe um acesso que pode se mover. Entre o acesso e o da esquerda, existe uma resistência. Entre esse acesso e o da direita, uma outra resistência. A soma das duas resistências é a resistência total. Na posição que está no desenho aqui, essa setinha está na pontinha. Portanto, a resistência entre ela e o da esquerda era zero. Mas entre ela e o da direita era a resistência total. Por quê? Porque considera-se todo o corpo do componente. Agora, quando eu giro o eixo dele, aí movimento essa seta, né, aí vai mudar o valor ômico, a resistência entre o centro e a parte que eu estiver considerando, porque aí eu vou ter uma parcela diferente para cada posição. No caso que está desenhado aqui, ó, digamos que ela esteja no centro certinho. Não está, mas digamos que seja. Quer dizer que ela estando no centro certinho, isto é, ela está aqui, ó, onde que eu estou pondo a seta, a corrente ela poderia circular via a seta, né? Daqui, ó, ela subiria aqui, ó, eu pus a seta aqui, e circularia para cá, ou para o outro lado. Por um lado, ela encontraria uma resistência, por outro, ela encontraria outra resistência. Se ela está no centro certinho, a resistência de um lado é igual a resistência do outro. Quer dizer, o potenciômetro é um dispositivo de resistência variável. E se você ligar, por exemplo, uma tensão nos extremos dele, você estará variando a tensão entre o cursor e um lado, e, consequentemente, entre o cursor e o outro lado, de forma complementar. Então, o potenciômetro é usado para ser divisor de tensão, ajustável. E existem dois tipos, o linear e o não linear. O linear é quando essa resistência da lâmina ela é uniforme, isto é, cada espaço ou cada ângulo de deflexão aqui do centro promove uma variação de resistência igual se a deflexão é igual. Por exemplo, se eu coloco ela numa posição equivalente a 1/10 da resistência total, ou do comprimento total, a resistência entre o centro e o da esquerda é 1/10 da resistência total. Se tivesse no equivalente a 2/10, seria 2/10, e vai por aí. O linear não é dessa forma. Por quê? Porque a colocação aqui, ó, a elaboração física desse componente faz com que as resistências, considerando cada ponto tomado, seja diferente. E onde se usa isso? Principalmente em circuitos que controlam
nível sonoro, por exemplo, em amplificadores. Por quê? Porque quando a gente varia o potenciômetro lá, a gente quer variar lá a potência sonora de forma não linear, normalmente de forma logarítmica. Por quê? Porque o som que o ouvido humano percebe, ele varia de forma logarítmica. O que quer dizer isso? Vocês devem ter estudado isso na física. Se você ajusta um som para um certo nível, o seu ouvido percebe naquele nível. Se você dobra o nível da potência, seu ouvido não sente que você, não sente que o som dobrou, porque ele não tem resposta linear. A resposta do nosso ouvido é logarítmica. E se você tem um instrumento, um aparelho, um equipamento que varia de forma linear e o seu ouvido não observa isso de forma linear, vai ter assim, pulos, né, saltos, até sustos na hora que um som variar lá. Por isso que a natureza sábia colocou o nosso ouvido respondendo de forma não linear, no caso, de forma logarítmica, né? Nós vamos ver muito isso em outros momentos do nosso curso, tá legal? Bem, então, isso aqui é um potenciômetro, gente, e as formas de apresentação deles, existem muitas. Se você digitar o termo potenciômetro lá na internet, no Google, lá, você vai ver que existem infinidade. Eu captei só esses aqui, porque esses aqui dão uma visão boa para nós. Esse pequenininho aqui, parece uma pastilha de doce, ele é exatamente igual ao outro, só que a lâmina, exatamente não, ele é igual, mas com uma pequena, igual com uma ressalva, né? Em vez de ser de forma circular, a lâmina resistiva, ela é reta. Então, o cursor não é um eixo que gira, o cursor é um acesso que tem aqui em cima, que corre em cima da lâmina. A lâmina é uma, tipo uma reguinha que tem lá dentro, o mesmo material que existe aqui, do outro. Quando você está ajustando aqui com a chave de fenda, girando esse eixo aqui, você está fazendo a lâmina percorrer isso aqui, ó, tá? Existem alguns que têm uma forma circular também, mas o movimento do cursor é linear. Isso é chamado de trim-pot e é muito usado em circuitos impressos, porque os terminais deles são próprios para isso, para você colocar no furo e soldar. Ele não é tão robusto quanto um potenciômetro, quanto é esse aqui, por exemplo. Esse aqui, ó, esse é o caso mais comum que existe de um potenciômetro, que tem aqui o eixo, cara, e os três terminais. Ele é muito robusto, você pode girar dezenas, centenas de vezes, ou milhares de vezes, que ele não estraga, não. Agora, esse outro aqui, como ele não é robusto e não é feito para isso, você não deve ficar ajustando ele toda hora. Normalmente, eles são usados para você, quando você tem um circuito e precisa de um valor muito preciso, muito exato, né, e você não tem o componente, você coloca ele lá, vai ajustando até chegar no ponto. Depois que ajustou e ficou no ponto, você não mexe mais, não. Não é para mexer mais, não. Ele não suporta toda hora você ir lá e reajustar. Nessa situação, você usa esse componente. Quando você tiver que ajustar toda hora, você usa esse outro aqui. Entendeu? Esses outros modelos são apenas derivações disso que eu falei. Esse aqui, por exemplo, é parecido com aquele azulinho. Você movimenta essa parte aqui e entre os terminais a resistência muda, né? Da mesma forma que acontece com qualquer potencial. Esse aqui já é mais assim, mais elaborado, mais caro, consequentemente, pelo próprio material que usa, você percebe isso. Ele, inclusive, já tem um knob incorporado, né, com escala, né? Isso aqui já é próprio para um tipo específico de equipamento. Ele não é de uso geral, não. Esse aqui é parecido com aquele que eu mostrei antes, só que tem duas camadas, né? É um eixo com duas camadas, né? Na realidade, é um potenciômetro duplo. Quando você gira o eixo, você varia as duas resistências, os dois potenciômetros, quer dizer, dois potenciômetros tem um com o mesmo eixo. Aqui também é usado para circuito impresso, cara. É menorzinho, pequenininho, é um trimpotezinho. Trimpote e potenciômetro é a mesma coisa, tá? A diferença é o uso e também as limitações, né? Tá certo? Basicamente é isso aí. Vamos passar para o seguinte aqui, antes da simulação. Reostato. O que é reostato? É o irmão do potenciômetro. O reostato, ele observa pelo desenho aqui, ele tem a mesma forma
característica física. Tem uma lâmina, né? O cursor movimentando aqui, ele varia a resistência entre um ponto e ele próprio, da mesma forma que o potenciômetro. Ele só não tem acesso desse lado aqui, ó. Portanto, ele é só um resistor variável, ele não é um divisor de tensão, mas pode ser se ele tiver esse acesso. Esse desenho aqui, essas fotos que eu coloquei, são fotos reais de reostatos, e eles têm, cara. Apesar de normalmente ser usado só o do meio e o da esquerda, ou do meio ou da direita, mas ele tem a possibilidade. Eles têm a possibilidade de ter uma resistência fixa e variável de um lado ou do outro, né? É questão de uso, né? Aqui é a mesma forma, aqui também, aqui é aquele que movimenta lá em cima de um eixo, esse quando movimenta, ele vai pegando pontos aqui de um fio que está enrolado, então vai ajustando a resistência. Potenciômetros e reostatos são resistores variáveis. Aqui é um também, só que ele está dentro da caixa. No nosso laboratório, nós temos reostatos lá, que tem desse tipo aqui, e tem dentro de caixa também. Geralmente é usado para correntes maiores, tá, gente? Para controles de cargas de resistências maiores. Reostato é grande, é potente, assim, suporta alta corrente. Continuando a explanação, isso aqui é extremamente usado em nossos laboratórios, chama de décadas resistivas. O que são décadas resistivas? São resistores, basicamente são resistores que você pode variar em décadas. Esse década está relacionado a você mudar de 10 em 10. Você utiliza a potência de 10. Os valores mudam segundo o expoente lá, 10 a 1, 10 ao quadrado, 10 a isso, vai por aí. Vai ficar mais claro. Veja aqui, ó. O que nós temos aqui? Lá dentro, nós temos um conjunto grande de resistores que estão ligados em série, em paralelo, etc. Quer dizer, quando você ajusta a chave, você está associando aqueles elementos de uma forma ou outra e disponibilizando o valor entre esses bornes que estão aqui, ó. Se você considerar, por exemplo, esse borne primeiro aqui, que é o comum, e esse que está aqui, que é o... Vou chamar esse comum de comum, não vou chamar de primeiro, não. O primeiro, então, vai ser esse aqui. Então, entre o comum e o primeiro, observe o símbolo aqui, tem uma resistência variável. A gente diz que a resistência variável é em década, porque depende da posição dessa chave aqui, ó. Quando essa chave está no zero, significa que a resistência entre esse ponto e esse é zero, é como se fosse um curto lá dentro. Quando ela está na posição 1, você pega esse 1, multiplica pelo que está lá fora, aqui, ó, 0,1, que significa que você tem uma resistência de 0,11 entre esses dois pontos aqui. Ó. Tiver no 2, é 2 vezes 0,1 e vai até 9. O último é infinito, quer dizer, o circuito está aberto. Então, você pode ter, ajustando a posição da chave, se você estiver considerando só esses dois pontos, uma resistência variável de 0 até 1, né? Ou ela aberta. Na realidade, é de 0 até 9, né? Porque a última posição aqui é 9. Cara. Seria 0,1 vezes 9, não é isso? Se você estivesse usando o comum e esse segundo aqui, ó, você faria a mesma coisa, só que você soma os valores. Você soma o que essa chave vai promover e ela vai promover que valores? Valores entre esse borne aqui e esse segundo aqui. Ó. Entre esses dois bornes vai ter um valor que vai depender da posição da chave. Só que ela é multiplicada por 1. Os valores não são assim, que variam de forma linear, assim, não. Varia em décadas, de saltos, como qualquer posição, por isso que ela é chamada de década. Então, se você, por exemplo, coloca a chave na posição 1, você vai ter 1 vezes 1, mais o que essa chave estiver indicando aqui, se você tiver com as pontas entre esse ponto e esse. Em resumo, você pode colocar o seu terminal para acessar a década, entre esse comum e qualquer um outro aqui, ó. E aí os valores vão somando. A vantagem é que você consegue praticamente qualquer valor que você quiser, né, inclusive nas escalas decimais, com muita precisão. Lembrando que tem valor de corrente em cada lugar aqui, ó.
E esses valores vão reduzindo à medida que eu estou usando valores maiores de resistência. Por quê? Porque as potências dos componentes são baixas. E quando você vai usando resistência maior, potência é R vezes I ao quadrado. Então, resistência maior, né, demanda potência maior. Como eles têm potência sempre pequenininha, você não pode usar corrente grande, senão ele vai torrar, com certeza. Esse tipo de componente aqui, a década, não é usada para corrente grande. É para você estabelecer valores de corrente com precisão em circuitos na hora de você fazer pesquisa, de fazer análise. Quando você quer ajustar um valor garantido, sem ter que ficar soldando, trocando resistores, juntando um com o outro, você já tem um componente que faz isso, um equipamento que faz isso, que é a década resistiva. Existe também década capacitiva com o mesmo raciocínio, década indutiva com o mesmo raciocínio. Lá nos nossos laboratórios a gente tem esses modelos todos, capacitivo, indutivo e resistivo. Esse caso aqui, segundo aqui, gente, é a mesmíssima coisa do primeiro, só que no lugar de vir escrito em volta da chave os nomes, aparece o valor lá na janelinha. E no lugar de ter um monte de bornes de acesso, você só tem 2 bornes de acesso. Você só pode ligar o seu circuito entre um e o outro aqui, ó. Aí você liga o circuito aqui, ajusta o valor que tiver lá somativamente em décadas vai ser o valor que você vai estar fornecendo a ele. Esse terminal metálico aqui ó, é só a carcaça. Toda década tem esse terminal aqui, está ligado na estrutura. É uma forma de promover a blindagem eletrostática ou eletromagnética dela, tá? Essa outra aqui é a mesmíssima coisa, tá? Mesmíssima. 2 terminais, o GND, o GND está aqui. Essa ainda tem outro terminal aqui, que eu não sei qual que está fazendo aqui, teria que olhar no manual dela. Mas normalmente usa dois terminais, o preto e o vermelho, e o GND aqui, o TR. E aqui ajusta da mesma forma que as outras. Vamos partir para uma simulação aqui. Estou andando mais depressa aqui por causa disso. Ari, Júlia fez um questionamento ali, ó, no chat. Lê para mim que eu estou... Falta 4 dos 3 dispositivos. Eu não entendi. Não, o 4 vai vir já já, Júlia. Eu vou correr aqui, tá? Esse aqui não está na tabelinha, não. É porque eu tô meio lento hoje na minha aula, mas eu vou terminar logo aqui, aí eu volto à tabelinha lá, a tarefa lá, tá? Só um segundinho aí. Vou fazer essa bem rápida aqui, fica à vontade de anotar ou não, em qualquer lugar que vocês quiserem. Então, eu tenho aqui um potenciômetro, tá? Eu só quero mostrar para vocês, simular para vocês o efeito. Então, é um potenciômetro que tem 2 terminais, eu liguei um ohmímetro para medir a resistência entre o meio da esquerda e um outro ohmímetro para medir a resistência entre o meio da direita. E outra coisa, simulando aqui, ó, o valor dele é 100K, tá lendo aí, ó, 100K. É um potencial de 100K. Agora, como é que eu ajusto a posição? Ele tem aqui, ó, o simulador, 2 formas de ajustar a posição. Eu vou aqui, ó, e vou mudando, aí eu vou mudando o cursor dele. Ou aqui, ó, na mão mesmo, faz a mesma coisa, tá? Eu vou ajustar aqui para a posição, digamos, 50%, vou pôr aqui 50%, aqui é 50%, digita também dá. Eu coloquei o cursor em 50%, ó lá. Tá vendo que está marcado aqui 50%? Aqui, ó. Como ele é de 100K, cada ohmímetro aqui vai marcar metade, né? Eu vou aqui, ó. Aqui, ó. É 100K dividido por 2, 50K. Deu 49,5 para um e 49,7 para o outro. É aquela história que a gente sempre fala, o medidor não mede com o valor que ele apresenta, não é exatamente o valor real, né? Tem o erro de medida, que todos eles têm. Interessante é vocês verem aqui que o potencial está no meio certinho, as 2 resistências são consideradas iguais. Se eu ajustar o potenciômetro, que se não, eu vou ajustar o potenciômetro, eu vou diminuir, eu vou girar ele para um lado, cara. Estou girando ele para um lado, para o lado esquerdo. Olha que a resistência de um lado diminuído, o do outro aumenta lá. Olha os dois aparelhos. Vendo? Vou fazer o contrário, vou voltar a aumentar lá. Os dois sempre somam e, idealmente, se os valores fossem exatamente precisos do medidor,
A soma seria sempre 100K, tá? Constante, igual 100K. Mas não é exatamente, mas é quase. Olha aqui, ó. 34,8 mais 64,6 dá quanto aí? Dá 99, digamos, né? Se eu quiser ser bonzinho, eu faço isso aqui, ó. Eu corto esse zero e vejo, eu arredondo as medidas, olha aqui, ó. 65 com 35. Eu vou ser a barra, né, gente? Porque eu arredondei ela. Para mim fica mais fácil fazer isso, mas o real não é esse, né? O real é que as medidas não são tão corretas assim. Aqui, ó, 30 com 70, 25, aqui já mostra a diferença, 25 com 74, 20 com 79, e vai por aí, entendeu? Então, eu só quero mostrar que esse componente, que é muito usado, ele é um componente que tem 3 terminais, né? O do meio varia com o da esquerda e com a direita, o da esquerda com a direita é constante, né? E a soma dos dois é o valor constante lá. Voltando na tabelinha, né, que a aula já está bem no finalzinho, já acabou, aliás, vou fazer essa mais rápida aqui. Nós estamos... Oi? Voltando para a tabela lá, que é o... Nós estamos agora no item... Esse aqui, ó. Eu fiz uma confusão antes com vocês aqui. Agora que nós estamos, né, dos 3 tipos de componentes, tá, gente? Lá em cima eu fiz uma confusão aqui, eu sou meio confuso mesmo, vocês já acostumaram. Quando eu respondi sobre aquele negócio de valor medido, especificação, eu estava querendo falar sobre esse caso aqui, não sobre a chave. Da chave eu já deixei totalmente à vontade, lá vocês façam do jeito que quiserem, que também pode ser. O que nós temos aqui? 3 componentes. O primeiro é esse aqui, ó, é o LDR. Se eu tivesse mais tempo, eu ia falar mais sobre ele, tá, gente? Eu vou falar, nós temos uma aula lá na frente, daqui a algum tempo, que nós vamos traçar a curva característica desse componente. Aí, quando for fazer, eu explico melhor como ele funciona. Essa é a questão 4? Essa é a 4. É a 4, tá. primeira Como coluna. Que é o nome do dispositivo? LDR. LDR significa Light Dependent Resistor. Tá? O Chico costuma falar que o L é de luz, o D diminui, o R é resistência, quer dizer, resistência que diminui com a luz. Ele fala isso para brincar, mas é um resistor dependente da luz. Tá? Quer dizer, se você aplica uma certa quantidade de luz sobre ele, ele apresenta um valor de resistência. Se você varia a quantidade de luz, a resistência varia. Por isso que é chamado de Light Dependent Resistor, LDR. Vocês vão usar muito ele no curso, porque ele é um sensor luminoso. Você faz comando com ele para determinar situações que envolvam luz. Tá? O símbolo dele é esse aqui. Tem esse símbolo e esse aqui. Ele tem uma curva característica que é muito interessante, mas que depende de você entender por que ele tem esse formato aqui. Eu fico devendo para vocês por falta de tempo, tá? Da aula. Então, vamos colocar aqui para simular, porque, no fundo, eu quero mostrar para vocês um resistor que varia a resistência com a luz. Aqui é o nome dele, aqui, ó, LDR. Aqui é o desenho dele do simulador, né? Você considera que a luz é colocada aqui verticalmente, incide nessa parte colorida e que, assim sendo, varia a resistência. Como que eu faço para ajustar no simulador? É o mesmo princípio do potenciômetro aqui. Eu tenho aqui o ajuste do elemento físico, no caso do potenciômetro era o ajuste do eixo, e que é o ajuste da quantidade de luz, né? E a unidade que a gente utiliza, que é utilizada, é o lux. Lux é a unidade de iluminação por unidade de área. A unidade de iluminação ou iluminamento no sistema internacional é lumen, né? Mas define a intensidade da luz. Aqui não é a intensidade da luz, é a intensidade da luz por área. Para uma área fixa, você padroniza.
Então, eu estou ajustando aqui a quantidade de luz que eu estou aplicando nessa areazinha dele. Observe o seguinte, que eu apliquei 1000 lux aqui, ó. Eu vou diminuir essa intensidade de luz sobre ele aqui, ó. Vou colocar a quantidade de luz bem pequenininha. Não precisa nem ser muito pequena, porque esse aumento aqui não tem condição de me mostrar o que eu quero, não. Olha aqui, ó. Observe o que eu fiz aqui. Eu coloquei 400 lux, quer dizer, eu liguei uma lâmpada, direcionei a luz da lâmpada, ou de um LED para ele recebeu 400 lux, quer dizer, há uma quantidade de luz naquela pequena área equivalente a 400 lux. E o medidor marcou 199,1, está na escala de K. Ó. Eu vou fazer mais aqui, eu vou pôr na escala de mega aqui, ó. Aí eu posso, dessa forma, até reduzir um pouco mais aqui, ó, que o momímetro vai mostrar. Olha aqui, eu estou diminuindo a quantidade de luz aqui, ó, aumentando a resistência. Observe lá. Ó. Chega uma hora, satura o ohmímetro, não tem condição e não tem outra escala maior, então eu vou voltar aqui. Ó. Então, veja bem, eu apliquei 75, deixa eu voltar aqui, ó, 75 lux. E a resistência dele foi 1.615 quiloohm. É uma resistência extremamente alta. Mas observe, se eu diminuir mais essa luz, ela vai lá para o infinito, tá? Esse componente, ele tem essa característica. Quando você coloca ele no escuro, a resistência pode ser considerada infinita. É 100 mega, 200 mega, ou mais, dependendo do componente. Ela é muitíssimo alta, é quase um circuito aberto. Mas se você for fazendo o contrário, aumentando a quantidade de luz, ela vai diminuindo. Ó. Tá vendo? Eu estou com 325 lux. Razoável quantidade de luz, tá? Não é muita também, não. Não está assim, com luz do sol sobre o componente, não. Vou colocar 600 lux aqui. Ó. Eu fiz aqui. Já iluminei ele bem aí. Olha o valor que deu. 32 quilos. Se eu ficar pondo mais luz ainda, ela vai diminuindo. Aqui, ó. Chegou até a ficar bem baixinha. Eu vou diminuir a escala aqui para ver. Aqui, ó. 400 ohms. 400 ohms, tá? Está na escala de 2K. Então, observe o que eu fiz aqui. Eu liguei 1000 lux. Quer dizer, acendi uma lâmpada sobre ele e a resistência dele, que era praticamente infinita, veja bem, passou para 400 ohms. Olha só a variação. 400 ohms para infinito. Né? Entendeu? Se aumentasse mais a quantidade, ela podia chegar quase zero. Nós vamos observar no futuro que essa escala é uma escala não linear também, obviamente. Aí, vocês já anotaram aí o que foi preciso, gente? Podemos passar para frente? Outro componente... Eu buguei, pera. Porque, tipo assim, a especificação tá até tranquilo, né? Mas que valor medido? Você mediu tanto de valor e eu fiquei bugado. Isso é verdade, culpa nossa. Eu vou pôr 2 valores aqui, pode ser? Eu vou pôr... Você pode para ficar mais assim, interessante, coloca uma muito alta, uma muito baixa. Um aleatório que você passou. Aí posso deixar ele? Você colocou o quê? Eu coloquei um aleatório aí que você tinha falado. Você falou tanto, aí eu peguei um específico. Você tem que... Eu gostaria que você fizesse que ficasse bem caracterizado, por exemplo, com pouca luz, a resistência é aquele valor baixinho lá. Baixinho não, altão lá. E com bastante luz, quer dizer, tem uma diferença entre os dois casos, para você também ver a diferença na resistência. Fica à vontade, tá? Mas se alguém que não anotou nada quiser, anota isso aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, 1000 lux, a resistência foi 400 ohms. 1000 lux. Eu estou entendendo que 1000 lux é uma boa quantidade de luz, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir a quantidade de luz. Eu vou colocar, por exemplo,
Eu não posso diminuir muito a quantidade de luz, porque satura o medidor, mas vou colocar na escala mais alta lá e ajustar aqui. E aí fica até mais interessante para vocês. Vou diminuir aqui, ó, até saturar o medidor lá, e quando saturar eu volto. Pronto, saturou, aí eu voltei. Vou voltar mais um aqui, ó. Pronto. A segunda medida pode ser essa aí, ó. Pode ser, se quiserem. O que eu fiz? Coloquei 75 lux e a resistência foi 1.615 mega. Mega no quilo, desculpe. O medidor está na escala de 2 mega, então ele mede até 2 mega. Então ele mede em quilo, é 1.615 quilo. 1,6 mega. Tá, tranquilo? Vou falar mais devagar aqui para vocês poderem notar. Esse componente aqui ó, é o NTC. Existe NTC e PTC. São resistores variáveis com a quantidade de calor que você aplica ali. Isto é, são resistores variáveis com a temperatura. E eles têm coeficiente de temperatura positivo ou negativo, conforme você aumenta ou diminui a luz, relacionando com a diminuição ou aumento da resistência. Então, NTC negativo, temperature coeficiente. Esse aqui é um componente que tem coeficiente de temperatura negativo. Ele é muito usado em controle também, só que ele vai acionar o controle quando a temperatura variar, tipo um alarme de incêndio, coisas desse tipo. Né? E também algumas situações que pode até medir a temperatura também. E tem vários tipos de formas aqui, ó. Coloquei 3 tipos que eu peguei na internet, mas tem vários. O símbolo dele é esse aí. Simulando, nosso amigo aqui, para vocês anotarem, eu não sei o valor dele de cor, mas vou fazer a mesma coisa que o simulador me permite. Vou ajustar a temperatura, e a temperatura desse aqui, ó, tem um termômetrozinho aqui indicando quantos graus centígrados eu estou aplicando. Deixa eu só variar aqui para ter uma faixa maior aqui. Ó. Olha aqui, ó. Se é que eu estou aumentando a temperatura, a resistência vai diminuindo. Negativo. Aqui já, deixa eu pôr aqui. Anotem esse valor aqui, gente, olha. 619 ohms para a temperatura de 80 graus centígrados. Esse simulador, inclusive, ele indica o valor da resistência dele também, tá vendo, cara? Em tese é a que o medidor marca, né, cara? 619, e o simulador está dizendo que é 618,79, que é a mesma coisa. Isso para uma temperatura de 80 graus centígrados. Eu vou ajustar a temperatura agora, vou esquentar ele um pouquinho. Ele não está querendo esquentar, não. Já observa que o termômetro já chegou lá no final e está dizendo o seguinte: esse componente não foi feito para trabalhar com temperatura acima de 80 graus, então eu vou diminuir, senão eu vou queimar ele. Olha, estou diminuindo a temperatura. Vou aumentar essa escala aqui. Vou pegar só mais um valor, que a gente está com pouco tempo. Pode ser até esse aí, tá, gente? Eu coloquei 45 graus centígrados. Comprove aqui. 45 graus. E a resistência foi 2,15 K, vista pelo multímetro, pelo ohmímetro, mas também pelo próprio simulador, já está dizendo aqui. Ó. Os dois até coincidiram aqui direitinho, segundo o valor. Tá? Então, a descrição do componente, a especificação, é um NTC, é um resistor variável com a temperatura. Ele é construído com materiais específicos, no que permite isso, né? Nós também vamos ver mais à frente, lá no segundo ano ou terceiro, não me lembro. O valor medido, aí vocês põem os dois valores que eu citei. Tá certo? O último componente, gente, é rapidinho aqui, ó. Eu não tinha mais nenhum componente assim que variasse a sua resistência com a variação da grandeza física, né? Por exemplo, tem outros que variação de pressão,
por exemplo, tem instrumento que varia, tem componente que varia a resistência com a pressão, por exemplo, com o nível de água, coisa desse tipo. Não temos no simulador, mas aí eu pus a lâmpada para ter um terceiro componente aqui. Então, a lâmpadazinha, porque tem uma coisa interessante para mostrar para vocês, por isso que eu coloquei. Dada uma lâmpada genérica, tá? Essa lâmpada nossa aqui, ó, ela tem uma resistência ôhmica de 100, aqui está na escala de 200, de 100 ohms. Só isso, é só notar isso. Lâmpada, resistência de 100 ohms, tá? Não tem mistério, não tem muita graça, não. Mas tem uma coisa que eu acho interessante, olha aqui, ó. Eu achei bastante interessante colocar. Na escala de corrente, obviamente, vai ser zero, né? Porque não está tendo corrente. Então, observe que a lâmpada está apagada. Mas se eu uso o ohmímetro, ela acende. Vocês conseguem observar que ela acendeu um pouquinho? Por que ela acendeu? Porque está passando uma pequena corrente, uma correntezinha nela. Mas de onde vem essa corrente? Obviamente é do medidor. Você sabe que um medidor na escala, o ohmímetro, aliás, o multímetro, qualquer multímetro, na escala de resistência, ele utiliza uma fonte interna e faz passar uma corrente pelo componente. Ele mede aquela corrente, porque o medidor que tem lá dentro é um medidor de corrente. Então, ele mede a corrente e faz a conversão para resistência. Tá? Ele sabe o valor da corrente porque ele mede. Ele sabe o valor da fonte que tem lá dentro, porque é a fonte dele. Ele mede ela, digamos. Ele sabe as resistências que são em série aqui para determinar ou definir o valor da corrente que vai passar aí, juntamente, óbvio, com a resistência da lâmpada. Ele faz o cálculo da resistência e mostra o valor da resistência. Entendeu? O que é o ohmímetro? O ohmímetro é um circuito que tem lá dentro, eu já mostrei para vocês, mas depois vocês dão uma olhada. Ele tem uma fonte, uma resistência em série e o terminal para você ligar a lâmpada. Por que tem a resistência em série? Porque se você ligar uma lâmpada com resistência muito grande, muito baixa, vai queimar o instrumento. Então, tem a faixa. A faixa tem uma limitação e em cada escala tem um valor diferente. Entendeu? Então, no caso do ohmímetro digital, ele sabe o valor da resistência que existe lá dentro para cada escala. Aí, quando você coloca uma lâmpada ou um resistor qualquer para ele medir, ele vai produzir uma corrente naquele dispositivo que você está medindo a resistência. Veja bem, você pôs uma lâmpada, um resistor, qualquer outra coisa. Ele vai passar uma corrente, vai fazer passar uma corrente por ele, por esse componente. Ele vai medir aquela corrente. Simplesmente mediu. Aí, como ele sabe o valor da fonte que tem lá dentro e a resistência daquela escala, ele faz o cálculo e mostra que aquela resistência que você colocou é X. Entendeu? Ele faz isso. Tem um programinha lá dentro que faz isso. Então, o ohmímetro é um circuito de corrente contínua com a fonte de corrente contínua. Por isso que a lâmpada acendeu. Por quê? Está tendo uma correntezinha lá. Se não tivesse corrente, ela não ia acender. Ela está acesa. E a corrente é pequenininha. Não é a corrente que vai fazer a lâmpada brilhar. Nem é para isso, né? Então, quando vocês forem usar o ohmímetro, lembra sempre que você está ligando uma corrente lá naquele componente que o ohmímetro está medindo, seja qual for. É uma corrente pequena, mas tem. Se o circuito for muito sensível, e não suportar uma correntezinha muito pequenininha, ele vai torrar. Fechando, então, a aula, né, gente, que já passou dentro do tempo de vocês aí. Vou parar a gravação.